Maki alcança seu poder absoluto e mete tudo que tem no útero do Naoya. Soa meio estranho. Galera, fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo que você não entendeu sobre o domínio do Naoya, os detalhes e o fortalecimento da Maki, além das vantagens de Toji e da Maki contra as expansões de domínio em Jujutsu Kaisen. Beleza? Então você não pode perder, que eu vou trazer muitos dados aí que vai ajudar você a se situar em cada situação, tanto do Naoya quanto da Maki. Então, simbora, galera, para talvez o último capítulo de Sakurajima. Partiu, revisão! Bom, galera, eu vi alguns posts, fui marcado em posts de página e alguns aguardavam bastante esse review. Disseram que por causa de leituras apressadas da primeira tradução, muito YouTube acabou se atrapalhando em passar as informações e muitos preceitos ficaram muito enrolados aí na fandom depois desse capítulo. Tanto no caso das vantagens da Maki e do Toji, quanto nos casos das aplicações da expansão de domínio da técnica do Naoya. Aqui eu não estou me pabulando dizendo que sou melhor que outros, não. Isso aqui é uma informação para você se situar que, opa, pode ter sido expandido aí muita informação equivocada. Esse review eu estou fazendo com a tradução da Manga Plus, a mais precisa possível. E aqui nada mais é do que a minha análise e minha observação sobre a logística e a consistência das técnicas e poderes que eu irei falar aqui. Posso estar errado também? Posso, mas eu procurei tentar fazer um dever de casa o mais bem feito possível para você entender tudo dessa batalha dicotômica de Maki e Naoya. Então vamos ao começo, galera. O começo é o Naoya invocando lá sua expansão de domínio, que ficou meio gozada aí pela fandom. Expansão de domínio, involucro temporal do Palácio Lunar. Essa é a tradução mais aceita, a tradução mais precisa. Porém, as ideogramizações e as intenções do autor corroboram para que o nome da expansão do domínio do Naoya também possa ser interpretado como útero do tempo, Palácio Lunar. Isso se prova uma alegoria devido a como o autor desenha o domínio dele, que sim, lembra um útero, lembra o aparelho reprodutor feminino, tem lá até as trompas, ficou muito interessante isso aí. É praticamente o berço do tempo, o nascimento, o útero do tempo, vamos assim dizer. Porém, tem a tradução, dialeto semântico mais preciso, que é o involucro, núcleo, né? E tem o alegórico, que seria um útero do tempo, beleza? Semântica mais precisa e alegórico. Tem essas duas diferenças. Ele é um bichão lá, tipo um caminho, um corredor, sistema reprodutor feminino, Naoya lá, e um olhão no centro, no involucro, um olhão lá que fica cubando as pessoas. A propósito, como eu falei aqui no review, Naoya não está numa terceira transformação, galera. É víscera, estado imaturo e estado maturo para as maldições. A forma verminosa do Naoya era a víscera, o estado imaturo. E agora, no modo Cocoon, no modo Casulo ou Metapod, é a forma desenvolvida, é a forma da maldição Naoya, esse casulo. O que está na sua frente agora não é uma nova forma do Naoya, é a regressão à imagem humana que o Naoya carregou após ter o seu corpo de maldição muito ferido. Ele fez isso na forma verme com Maki e está projetando agora do pedaço que sobrou do seu casulo, essa forma primitiva dele de quando ele era humano. É só isso, não é uma terceira transformação, não deixou o Naoya mais forte, não. Mas deixou sim, Tassiano, porque nessa forma humana ele tá usando domínio, ele não usa... Não, é tendência às maldições de classes especiais que já carregam seu domínio inato conseguirem expandir esse domínio inato na forma de expansão de domínio. Então, não é a terceira forma do Naoya, é apenas os requisitos da sua forma humana sendo projetados aí. O olhão olha para os guerreiros lá, o Mio e o velho da katana, e eles são atingidos por rolos de filmes, de frames. São atingidos e nada acontece. Nesse momento ele diz, nada aconteceu. Temos que aproveitar esse momento para atacar, para matar. Só quando eles se mexem para correr até o Naoya, eles simplesmente sangram. Por que sangraram? Levaram dano. Por quê? Porque esse é o efeito da expansão do domínio do Naoya, que já reflete a sua técnica de projeção, que era tão complicada no passado.
Quem é tocado tem que se mover como Naoya, senão para por 1 segundo. Fica congelado por 1 segundo. Porém aqui, isso se aplica a cada célula do corpo. Por cada célula acabar deslocada, daí se vem o dano. Vamos ver se eu explico direito para vocês a aplicação do domínio Naoya. A técnica de projeção normal era o seguinte: o usuário da técnica imagina 24 quadros de ações, né, os 24 frames, se não me engano é 24 quadros de ações. Por exemplo, o Naoya usa a técnica e ele quer ir até o prédio lá de cima. Então ele divide seus movimentos até o prédio em 24 quadros, e em cada quadro ele está numa postura, ele está num ponto específico do cenário e num posicionamento específico. Aí, uma vez imaginado, ele corre e faz todos os movimentos que ele imaginou até o topo do prédio. Se ele conseguir fazer esses 24 quadros de movimentações exatas, todo esse deslocar e todas as movimentações são comprimidas em 1 segundo. Só 1 segundo se passou para o Naoya aparecer lá na frente do prédio e ele passou por todas as etapas que ele imaginou até juntar 24 quadros. Entenderam? Eu imagino 24... Eu tô aqui perto do hidrante, agora eu tô perto do carro, agora eu tô com a mão levantada perto da casa. Cheguei no prédio. Faço esses movimentos iguais a eu imaginei e todo esse esforço é convertido em 1 único segundo. Passou só 1 segundo para fazer isso. Aí aqui no útero do tempo, isso é aplicado contra as pessoas. O Naoya tem uma imagem de como as pessoas têm que se mover até ele. E isso é projetado. Eles têm que se mover desse jeito, eles têm que se deslocar desse jeito. Não conseguiram? Fez o movimento errado? Dano. Mas aqui é muito mais fora da casinha. Cada célula do corpo é obrigada a se mover como o Naoya projetou. Ou seja, tu se move, mas a nível celular, várias das suas células não se deslocaram para a direção certa. Essas que não se deslocaram para a direção certa, essas células do seu corpo, no meio das zilhões que você tem, são congeladas por 1 segundo. E por causa delas congelarem e as outras células se mexerem, você leva esses cortes a nível celular. Já que cada célula acaba deslocada, porém algumas acabam congeladas por 1 segundo, há essa separação, há esses ferimentos que aparecem em todo o canto do corpo. Sinistro, apelão. Naoya, hein? Gostei desse domínio, hein, Naoya? Naoya procura a Maki, mas não pode senti-la. Nesse momento, o velho tenta atacar com a katana e tem o seu braço cortado. O Naoya até tá procurando a Maki, nem liga pra espada do velho que voa sobre ele e mãos nas sombras pegam essa espada. Naoya fica, como assim? Tá no meu domínio, mesmo sem energia amaldiçoada, eu deveria sentir. Sabe nem nada, otário. Já vem um espadão atravessando os peitos do Naoya e é a Maki que aparece atrás dele. E temos uma explicação. Dentro da barreira, Maki e o Toji, que não possuem nada de energia amaldiçoada, são retratados do mesmo jeito de edificações. Se tu faz um domínio, tem um hidrante lá dentro, tem um carro lá dentro, esses objetos, por não terem energia amaldiçoada, não são mapeados, não são percebidos pelo domínio. E muito menos atingidos pelos golpes seletivos do domínio. Tipo, o Naoya atingiu gratuitamente esses humanos com aquelas fitas e impôs regras a eles. Só que aquela fita não atingiu o hidrante, não atingiu uma parede, não atingiu um tijolo, porque eles não têm energia amaldiçoada, são edificações, são objetos no cenário. Maki e Toji atuam como objetos, por isso eles nem são percebidos e nem receberam um ataque com esse rolo de filme e a imposição da regra de se mexer da forma certa pelo Naoya. Fora que se o domínio não for do tipo que o Fujiguro fez, porque, por exemplo, você pode fazer o domínio ao ar livre, que fica só a barreirona, e tu pode fazer o domínio usando uma estrutura já existente. Por exemplo, o Fujiguro usou o ginásio. Tem as paredes e o telhado do ginásio, então no lugar de fazer uma barreira livre, ele usou o domínio lá contra o Reggae, usando as paredes e o telhado como fechamento. Esse é um estilo de domínio que usa a edificação. Se não for desse tipo, se for do tipo que você invoca um domínio ao ar livre, sem nada barreirando suas extremidades, a Maki e o Toji podem entrar e sair à vontade. Entra e sai à vontade. Entrei no domínio, fiz o que eu quis, saí do domínio, entrei tranquilo. Se não tiver sido formado dentro de um estabelecimento, dentro de uma estrutura, dentro de uma caverna, com paredes reais para fechar, para lacrar o domínio,
Maki e Toji entram e saem à vontade. Não podem ser confinados por técnica de barreira da expansão de domínio, pois eles não têm energia amaldiçoada e são tratados como edificações. Naoya se vira assim: otário, era pra ter me matado de um golpe só. Era pra ter me matado de um golpe só. Agora está sujeito ao meu domínio, tem que se mexer como eu quero, se mexa como... E Naoya é torado em dois. Maki só puxa o facão. Temos a cena dela finalmente apertando a mão da sua irmã, pois reflete a completude dela agora. Com a restrição celeste, ela pode não só atingir o nível de Toji, como aprendeu a usar a arma amaldiçoada de sua irmã. É revelado o nome da arma que a Mai formou e a sua habilidade. A arma da Mai é uma réplica da arma amaldiçoada de Toji, Shaku Kuntou, lâmina da liberação demoníaca, ou lâmina da liberação da alma. Ela ignora a solidez das coisas e corta até a alma. Porém, ela cobra que seu usuário possa ver até a alma de objetos. Teremos um vídeo específico retratando almas em Jujutsu Kaisen. Será bem lapidado para não jogar informação errada para vocês. Alma, informação e corpo. Vamos separar esses elementos em Jujutsu. Ela corta o Naoya em dois. E o Naoya, por quê? Por quê? Como? Como você? E ele morre. O acerto garantido do Naoya não afeta nem Toji, nem a Maki. Entenda, o acerto garantido é de domínios que têm alvos específicos. Aquele que tem energia amaldiçoada será mapeado pelo domínio e atingido. Esse é o acerto garantido. Como Maki e Toji não têm energia amaldiçoada, eles nem são localizados e nem atingidos pelo acerto garantido. Mas se for um efeito indiscriminável dentro do domínio, aí eles têm que jogar conforme as regras. Exemplo, o domínio do Mio. A passagem de tempo lá dentro era diferente do lado de fora. Aquele domínio não procura um alvo e acerta. Aquele domínio estabelece uma regra na arena. E a Maki jogou conforme as regras, lutando 1000 lutas de sumô em menos de 1 minuto. Aí sim, aí ela brinca, ela participa do efeito, já que o próprio usuário também está sendo influenciado por esse efeito do domínio. É um domínio que não foca em um alvo específico. Ele abraça a todos indiscriminadamente. Entenderam? Se tem acerto garantido, não vai atingir. Se tem uma regra indiscriminada, provavelmente vai. A não ser que essa regra precise que os usuários tenham energia amaldiçoada. Aí não dá certo na brincadeira. Termina a Maki quebrando a barreira, saindo, matou, tá com o facão lá na mão e o narrador nos diz: 12 anos após sua morte, um demônio capaz de rivalizar com Toji Zen'i, enfim, atinge a perfeição. Maki está completa. E eu gostei muito dos complementos desse capítulo com a história. Vamos lá. Tá ligado a arma que a Maki tem, da liberação demoníaca, que corta a alma e ignora a solidez? O Toji a usou, já que ela é uma réplica, né, da do Toji. O Toji já a usou contra o dragão arco-íris no capítulo 73. O Getou nem entendeu o que aconteceu, porque o dragão arco-íris tem as escamas mais poderosas dentro de todas as maldições. E o Toji cortou no balanço do ovo. Por quê? Porque aquela arma amaldiçoada tem o poder de ignorar a polidez, de ignorar a resistência e cortar a alma do indivíduo. Então o dragão arco-íris foi morto. Olha só, a explicação da morte do dragão arco-íris apareceu nesse capítulo. Assim como os domínios funcionais. Eu acabei de dizer aqui sobre se for com acerto garantido, não funciona. Mas se for um domínio com uma regra específica, funciona. Porque ele ataca de forma indiscriminada. No capítulo 73, a Kuchisaki Onna, uma garota feia lá, tal, ela invoca um domínio inato, onde através de um pacto ela faz uma pergunta. Dependendo da resposta, o ataque dela é gatilhado. O Toji responde e gatilha o ataque dela, que são várias tesouras no Toji. Só que essas tesouras não acertam garantido, porque o domínio ainda é imperfeito, não é uma expansão de domínio, é um domínio inato formado ao redor dela, porém tem um pacto e a regra. O Toji teve que brincar, teve que responder. Foi obrigado a responder. Então, isso prova. Domínio com acerto garantido, não rastreia Maki nem Toji e não os acerta com acerto garantido. Mas domínios que impõem regras, eles têm que brincar. O Toji teve que responder se achava a mulher bonita ou não. Caso contrário, a luta não iria pra frente.
Tudo no capítulo 73. Então os elementos usados no capítulo 73 foram repetidos aqui. Isso é coesão, isso é coerência, isso é ligação. Gostei, gostei. Gostei bastante do final, de como se compôs a Maki no resultado final que a Maki alcançou e como ela derrotou o Naoya, mas não gostei do processo no meio do caminho para isso, porque esses dois personagens aí, o da Katana e o do Sumo, foram muito aleatórios e foram muito disruptíveis à fluidez narrativa que é tão responsável por coerência nas mãos do Gege Akutami. Mas o resultado final foi satisfatório. Maki tinha, sim, que ser a nova Toji Fujiguro. Ou melhor, a Toji Zeni dessa geração. Tem que carregar a essência do Toji e a maldição que tanto a rodeou. O pacto da restrição celeste. Através da Maki podemos saber mais isso. E vai ser muito divertido ver alguém tão overpower lutando com os desafios à frente. Galera, ficando por aqui, espero que tenham entendido as vantagens do Naoya e do Toji e a aplicação da técnica amaldiçoada do Naoya. Se não entenderam, bateremos um papo aí nos comentários como sempre e fiquem ligados que eu voltarei com mais novidades de Jujutsu Kaisen. Forte abraço a todos e valeu!